O Palmeiras é o melhor time do Sul-Americano e está entre os melhores times do mundo. Hoje, com o Abel Ferreira, que é o melhor treinador desse país. E que muitas pessoas, muitos canalhas, vagabundos, safados, quiseram compará-lo a um assassino que é o Bruno. E fizeram isso com o rapaz, só porque ele deu um chute no microfone da Globo. Tinha que ter chutado mesmo. Ele é forgado, é metido, ele tem o lado dele português, já tomou 41 cartões, mas ele é o melhor que tem. Então, fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa aí esportiva falando tudo sobre o Verdão que venceu o seu confronto aí contra o Vasco por 4-1, né? Não só venceu, mas também goleou nesse confronto que fez com que o Palmeiras agora ficasse, né, a mais pontos distante aí do segundo colocado, que é o Flamengo. Vamos ver o que a imprensa falou aí nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica galera com o vídeo. 4-1 sobre o Vasco da Gama. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel explicando aí pro torcedor palmeirense, pro ouvinte, pro telespectador Bandeirantes, como é que foi a vitória do Palmeiras. Segundo tempo do jogo, não é, Pretzel? Porque no primeiro o Palmeiras não jogou. Vou mais além. O Palmeiras jogou 10 minutos. O jogo teve 10 minutos. Entenda o que eu vou dizer. O primeiro tempo do Vasco melhor. Poderia ter aberto o placar, mas aí a falta de eficiência técnica, né? A falta de competência ofensiva. O Vasco teve duas oportunidades e não fez o gol. O Thiago Mendes perdeu um gol na frente do Carlos Miguel. O Carlos Miguel fez a defesa, mas o capitão do Vasco bateu mal. O Palmeiras fez nada no primeiro tempo. Absolutamente nada, tanto é que saiu até com alguns murmúrios no intervalo. Aí volta e o Abel deu uma sacudida como sempre, e aí a diferença, né? O Flaco Lopes a 1 minuto e meio do segundo tempo faz um bonito gol, um golaço, gol da rodada, e aí, né, abriu a porteira. O time do Vasco sentiu demais, um contra-ataque, pênalti cometido pelo zagueiro Cuesta, bem marcado pelo árbitro, né, discutível Braulio Machado, mas nessa ele foi bem. Vitor Roque bate 2-0 aos 5, Capri. 2-0 aos 5 já tinha ido. Ainda assim, com 2-0 não é tanto, mas pela realidade dos dois times já tinha ido. E aí, num contra-ataque, o Vasco exposto, o Maurício recebe do Andréas Pereira e bate, o Léo Jardim aceita, 3-0 com 10 minutos. Aí o jogo acabou. O jogo acabou porque em seguida o Pedro Emanuel, desanimado, acabado no banco de reservas, já fez algumas mudanças, já pensando no jogo da quarta-feira contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e o Palmeiras começou a agir protocolarmente, inclusive com o Abel Ferreira também mudando seu time e poupando alguns jogadores para enfrentar o Santos pela Copa do Brasil. Então foi uma vitória sacramentada, aos 10 minutos acabou o jogo. Palmeiras 0 vencedor, só faltava definir qual o placar final. E ainda teve chance para fazer 4, 5, até 6 gols. Teve um gol bem anulado e esse gol agora do Flaco Lopes no final do jogo, numa falha também do goleiro, na minha opinião, o personagem do jogo. 4-0, vitória espetacular, líder e abre atenção, hein? 29 pontos. 29 pontos contra o Vasco da Gama, meu caro Ricardo Capriotti, tem gol importante em Bragança no último minuto. Fala aí, Guilherme Agrela, gol de quem, hein, Agrela? Gol do Bragantino, viu, Capri? Gol do zagueiro Gustavo, subiu no escanteio, o último lance do jogo, era literalmente a última bola da partida, escanteio pelo lado direito do ataque, Gustavo, zagueiro número 15, subiu de cabeça no ângulo do goleiro Everton, faz 1-0 para o Bragantino aos 49, o jogo vai até os 50. Último lance, Braga Bull 1, Grêmio 0 agora lá em Bragança Paulista, Capri. Muito bem, atenção, valeu Pretzel, valeu Guilherme Agrelo. Grande vitória do Palmeiras diante do Vasco, o líder abre 6 pontos de vantagem contra o Flamengo, 4 para o Palmeiras, 1 para o Vasco da Gama. Eu falei 2-0, mas foi 4, olha só, 4-1, hein? E aí, Raí Monteiro, me dá um destaque aí, que nós temos que levar até às 6. Destaque do Nápoles primeiro. Vamos lá, Nápoles. Bora, Nilson. O Palmeiras agora chega à marca de 51 pontos no Campeonato Brasileiro. Aumenta sua vantagem em relação ao Flamengo. São 6 pontos de diferença para o segundo colocado. O Verdão agora vira a chave e foca na Copa do Brasil. Quarta-feira, aqui dentro do seu estádio, tem o Santos pela frente pelas quartas de final da Copa do Brasil, Nilson. Vai ganhar do Santos. Aí, dá sua palavrinha, eu vou encerrar com o nosso Passincani. Bom, Nilson, foi uma grande vitória do Palmeiras, né? Um segundo tempo espetacular do Palmeiras. Em cima, criando, com fome, com apetite, com atitude. Tudo que faltou na primeira parte, né? O Palmeiras, do segundo tempo, ele é sim candidato a ganhar todos os títulos dessa temporada. Se repetiu o que fez nos 45 minutos finais, o Verdão vem forte. Não só no Brasileiro, mas também na Copa do Brasil, que começa esse duelo contra o Santos, e mais adiante na Copa Libertadores da América.
Obrigado, Raí. Vamos lá, Facicani. 4-1 para nós. 4 para o Palmeiras, 1 para o Vasco da Gama. E o Palmeiras aí abre 6 pontos do Flamengo. Mas tem um jogo a menos, claro, mas tem ainda Flamengo e Botafogo na semana que vem, na verdade. Tem o Palmeiras jogando em Mirassol, lá no Maião, Mirassol lutando para não cair. Tem muita coisa ainda no Campeonato Brasileiro. Mas o que deixa o torcedor do Palmeiras entusiasmado foi o segundo tempo apresentado. Pois é, ô Nilson, não é difícil, é o que eu falei. O Palmeiras é um time simples, o elenco é bom. Tem estrutura, tem tudo do bom e do melhor. Não é um time para ficar inventando a roda. Esse time escalado da forma em que se deve, com a realidade do qual esse elenco está acostumado, esse time joga bola. A questão toda é você escalar um time com movimentos completamente diferentes e características dentro do que os jogadores podem apresentar. Aí nem o coletivo vai aparecer, muito menos o individual. Agora, quando o Palmeiras é colocado com lateral direito na lateral direita, zagueiro na do zagueiro, o volante na do primeiro volante, segundo volante na do segundo volante, o meia na do meio, ponta na do ponta, atacante na do atacante, o Palmeiras vai voar, o Palmeiras vai andar, o Palmeiras vai ter desempenho. E isso é uma cobrança àquilo que o técnico Abel Ferreira já fez. Ninguém está pedindo para o Abel fazer alguma coisa diferente do que ele já fez, algo que ele não tem capacidade. Pelo contrário, Nilson, é apenas, Abel, por favor, volte a fazer, repita aquilo que você construiu de tão bom, que a chance do time ganhar, que a chance do time evoluir é a mesma. Simplesmente isso. Agora, Abel, tentar jogar de uma forma que a característica do Palmeiras não está acostumado, que os jogadores não conseguem executar e com movimentos que, claro, não tem absolutamente nada a ver com a necessidade do elenco, obviamente o time vai ter um futebol muito pobre, um futebol sem recurso e que, claro, os resultados não vão aparecer. Esse que é o problema. Se o Palmeiras voltar a jogar como o Palmeiras, a tendência é ele ter resultados dos quais o grande Palmeiras de Abel Ferreira conseguiu. Nilson. Chamou, falou! Temos gols na rodada lá no Barra. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a imprensa falando um pouquinho sobre o Verdão, que venceu o seu confronto. Era um jogo muito importante, galera, porque não poderia deixar aí o Flamengo encostar. Então o Palmeiras fez a sua parte, venceu o seu confronto contra o Vasco, um time aí que vinha, né, caindo pelas pernas aí. Então não tinha que deixar ele se crescer. Isso foi fundamental para essa classificação. Classificação não, né? Esses 3 pontos. E agora o Palmeiras segue aí com 6 pontos de vantagem do Flamengo. Mas é isso, qual é a sua opinião? Comece sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo, que vamos estar trazendo mais vídeos para vocês aqui assim que possível. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.